Libertem a Mulher Forte, Clarissa Pinkola Estés. Continuação do capítulo 3, ela é Inspiratus para almas que sofrem, o bêbado e a senhora. Milagrecito na gruta. Não há outro jeito de dizer a não ser falando direto. A menos da metade da construção da gruta, o pedreiro parou de beber. Parou de vez. Simplesmente parou. Não houve intervenção alguma, nada de despachá-lo para um centro de recuperação, embora só Deus saiba que isso teria sido de enorme ajuda muito antes. Uma noite eu tinha falado calmamente com ele sobre como o forro de vidro quebrado no meu coração chacoalhava quando eu via sua grande beleza e criatividade prejudicadas tão profundamente pelo ofuscamento do álcool. Mas isso só serviu para ele saber que era amado, que era percebido, que alguém que se importava perguntava por ele. Foi mais que isso. Em parte, estava de certo o fato de ele encontrar significado na construção da gruta, encontrar uma devoção apaixonada por alguma coisa que representava mais para ele do que o que, desde tempos imemoriais, o tinha reduzido ao seu mínimo, o demônio mentiroso no fundo da garrafa. Mas o restante do como e do porquê, como minhas queridas loucas de preto, nossas freiras, costumavam dizer sobre o que era incompreensível em termos espirituais, creio que é um mistério. Talvez alguma parte do milagroso desvio do pedreiro que o livrou de beber até morrer fosse o seguinte: aquela casinha onde construímos a gruta era literalmente o que se costumava chamar de casa de sonhos desfeitos. Restavam pouquíssimas dessas casas de sonhos desfeitos nas ruas da vizinhança por ali. Elas eram casas minúsculas, construídas bem nos fundos, junto do boteco onde eram mantidas as latas de lixo e os incineradores daquele tempo. Essas casas de beco eram feitas à mão, em vez de ser projetadas por construtores. Portanto, cada uma que ainda estava em pé era loucamente idiosincrática. Muitas vezes com um alpendre para dormir, sem isolamento térmico, e a casa inteira construída sobre uma placa de sustentação, direto sobre o solo, sem alicerce nem entrepiso. Minha casinha azul de sonhos desfeitos era de blocos de cimento, com reboco por cima para dar a aparência de uma mulher sem graça com muita maquiagem no rosto. Esse pequeno chalé tinha canos antigos de ferro preto como tubulação. E como não havia porão, a grande fornalha de ferro pintada de prateado ficava escarrapachada praticamente dentro da sala de estar. Essas casinhas de construção estranha acabaram por ser chamadas de casas de sonhos desfeitos, porque seus proprietários do passado tinham planejado construir essa casa minúscula de um quarto sem garagem para morar nela até que pudessem poupar dinheiro suficiente para construir a casa grande lá na frente, geralmente uma de 2 quartos, banheiro, um bangalô, de alvenaria de um andar. Mas para alguns, o dinheiro nunca se materializou. Eles começaram a enfrentar tempos difíceis. E o sonho da casa grande lá na frente nunca chegou a se concretizar. Nem o pedreiro, nem eu deixamos de perceber
o paralelismo de tudo isso, de que um santuário tão lindo para Guadalupe e também tanta beleza da própria alma do pedreiro, talvez só pudessem vir à tona na casa de sonhos desfeitos. Se a casa grande tivesse sido construída, não haveria espaço para Guadalupe ou sua gruta, ou para o enorme espírito esfrangalhado do pedreiro encontrar seu caminho de volta para ele. Às vezes o vazio não é um vácuo, mas sim uma longa gestação. A gestação dos parâmetros do ego é sempre longa demais. Mas, pelos parâmetros da alma, a duração da espera e da criação interna, antes que o que está sendo criado se mostre externamente, é sempre a duração correta. A construção da gruta, que deveria durar apenas 8 semanas. Construir a gruta foi se prolongando cada vez mais até se tornar uma obra de um ano inteiro, com pequenos detalhes diários, sendo feitos com amor e com uma quantidade cada vez maior de histórias sendo trocadas entre mim e o pedreiro. Ele começou a me chamar de Mana. Foi fácil chamá-lo de meu irmão. Digamos apenas que, embora a gruta, por fim, estivesse pronta em certo sentido, ela nem mesmo agora está terminada. Pois quem poderia jamais considerar que encerrou seus assuntos com Nossa Senhora? Podemos terminar nossa ligação com os costumes do mundo, com aqueles que querem nos diminuir, com aquelas substâncias que tentam roubar nossa alma, com relacionamentos e trabalhos que nos tornam menores, em vez de nos expandirem. Mas por onde se começaria para conseguir terminar uma lição com ela? Como se saberia quando se está pronto? Quando atingimos idade suficiente para deixar de ser filhos de nossa mãe? Para não mais precisar de uma mãe abençoadora que imponha suas mãos protetoras sobre nossa vida? Nunca. Esta, portanto, tornou-se uma das mensagens mais claras de Guadalupe, La Lupita. Durante o período em que meu irmão e eu despejamos todas as nossas cicatrizes para criar as armações invisíveis para a gruta, para a nossa vida. Embora pudéssemos tornar suas mensagens elaboradas ou defini-las com palavras de $100, no final, Guadalupe é a humilde mãe perfeita que não incentiva seus filhos e filhas que foram derrotados a caminhar como fracotes nesse mundo. Ela exige, sim, que os derrotados caminhem como guerreiros, que se dediquem a falar dela e por ela neste mundo. Ela pede que representem seu coração, sagrado coração, ao desdobrar as antigas virtudes da força e do abrigo, do protesto, do pôr-se de pé, agir e criar obras em nome dela, e em nome do Deus de amor que ela trouxe à Terra. E especialmente ao intervir em nome da bondade e da misericórdia. Não é por acaso que ela é chamada de La Conquista, a mãe dos conquistados, pois em particular ela derrama sua força para o interior de nós, que pelo menos uma vez na vida fomos profundamente desorientados e atordoados, gravemente abalados e puxados para baixo, dolorosamente invadidos e abandonados como mortos. Mesmo no meio de todas as nossas ataduras e ossos quebrados do espírito, ela nos conclama a parar de pensar erroneamente que estamos sós em nossos desafios, quando na realidade ela sempre está conosco. Deveríamos sempre fugir para estar a seu lado, sempre nos esconder sob seu ombro, sempre nos abrigar por baixo do seu manto enviolado, sempre ser conduzidos por sua sabedoria conquistada com tanta dificuldade.
pois ela também suportou milagres, ameaças e sofrimentos em sua vida. Ela também perdeu tudo o que era preciso para a sua alma no mundo escurecido dos tolos humanos, de suas falhas e fraquezas de espírito. E, no entanto, ela ainda se mantém de pé radiante à luz, vaso transbordante de sabedoria, chamando-nos para que nos lembremos de que, para convocá-la, não é preciso fazer nada complexo, é preciso apenas chamá-la pelo nome de coração que todo ser humano traz marcado na própria alma antes de chegar à terra, aquela única palavra que cada um de nós sabia antes de conseguir alimentar-se, antes mesmo de aprender a andar, a primeiríssima palavra inscrita nos corações de toda a humanidade, por todos os cantos do planeta. Mama, mami, madre, mamo, mumi, macauahine, mahi, máfica, moer, mana, ania, mother, mama, mati, mer, occasion, matter, more, mari, motina, mática, mother, mãe.